isso que glorifica o Senhor. Que nós, como filhos de Deus aqui nessa terra, possamos dar muitos frutos. E nós nos firmamos nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala com ele: bom dia, crente. Você resistiu ao sono, você resistiu ao cansaço. Amém. E nós estamos aqui para receber de refrigério da parte do Senhor, amém? Através da palavra. Obrigado, pessoal, vocês são um sucesso. Eu estava tentando lembrar com quem ele se parece, o Paulo revelou. O Japa está desde ontem. O Japa está desde ontem buscando uma oportunidade de se vingar. Ontem à noite ele falou assim: eu vou ministrar dízimos e ofertas, se prepare. Eu falei assim: se prepare você, porque eu que ministro domingo de manhã. Então, se você cismar de se vingar, eu vou ganhar de 2-1. Pelo menos o gol de honra. Tá tudo certo, que coisa boa. Queridos, quem esteve aqui nesses dias de conferência? Era mais fácil eu perguntar quem não teve, né? Estava todo mundo aí. Queridos, você que não veio, por favor, não perca essas oportunidades, não. Se você faz parte dessa visão, essa conferência é para você mesmo, amém? Ela literalmente é para você. E ontem foi mais uma vez selado com algo novo, né? E desde ontem, quando nós recebemos tantas palavras de afirmação da parte do Senhor e do Espírito, o que me subiu ao Espírito foi exatamente a questão da expectativa e da fé. Porque a conferência aparentemente acabou ontem. Mas e aí, o que é que nós vamos fazer com tudo que nós recebemos? O que é que nós vamos fazer com todo o alinhamento, com todas as palavras de conhecimento, sabedoria, com toda a profecia, com tudo aquilo que realmente Deus nos direcionou? Ele já mostrou um caminho para nós, amém? Agora basta a nós, né, a cada um de nós agarrar com firmeza, ou seja, aquela expressão lambano, né, agarrar com firmeza e não soltar de jeito nenhum até que se cumpra. E a gente sabe que em Cristo ou por Ele nós já temos o sim, o amém, as promessas nele já estão cumpridas. A gente agora precisa arrumar um jeito de se virar mesmo, irmão, e continuar dançando. E a música parece que não está tocando, mas nós estamos dançando do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não dançamos no ritmo da música, nós dançamos no ritmo da palavra. Amém? Quando tem uma música tocando, nós estamos dançando, mas quando ela para de tocar, eu me lembro daquilo que eu estava dançando, que era a palavra cantada, eu continuo celebrando ela, eu continuo dançando. Na verdade, o metrônomo, ele não pode parar. Quantos aqui conhecem um metrônomo, né? Aquilo que mede ali o compasso, né? Aquilo que dá o ritmo à música, aquilo ali, com música ou sem música, ele não para, a não ser que você pause isso. Então, se a música parou de tocar, meu irmão, no seu espírito, continua, porque tem um ritmo ainda, e a gente precisa permanecer com foco e ritmo em tudo aquilo que Deus liberou para nós nesses dias. Isso é fazer alguma coisa com aquilo que recebemos. Eu sempre falo isso no final de qualquer conferência que eu participo, de qualquer culto onde nós recebemos palavras específicas. Eu pergunto: e aí, você vai fazer o que com aquilo que você recebeu? Você vai deixar no dia de ontem para poder se tornar uma lembrança, ou você vai continuar celebrando para que aquilo seja mais atual do que a palavra que você recebeu ontem? Porque me subiu um texto ao coração, que é um texto muito conhecido, inclusive ontem nós cantamos sobre isso, né? Sobre algo novo. O Deus que Ele é poderoso, aquele que é poderoso para fazer de novo, ou seja, fazer o novo de novo. E Deus um dia Ele já começou a fazer algo novo neste lugar, mas deixa eu te dizer, Ele está disposto a fazer algo novo de novo. Deus ama fundamento e edificação, mas Ele também ama fazer algo novo de novo. E eu vejo que é o que vai acontecer. Coisas inéditas requerem esse algo novo. Ele vai pegar toda essa estrutura que já foi construída até aqui e com base nela construir algo novo de novo. Ele não vai começar do zero, né, com a sua vida. Não, queridos, entenda isso. Mas você precisa entender também que você precisa pegar aquilo que você recebeu. Sabe, aquilo que já foi construído em você e através de você.
você não pode tratar como lembrança daquilo que você recebeu ontem. Você precisa tratar isso como algo atual para o seu hoje. A palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que passarão céus, passarão terra, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá para todo sempre. E por um tempo, parece que Deus, ele de propósito, por querer, de forma intencional, ele começou a falar isso para o povo. Lembra daquilo que eu fiz para poder libertar vocês do Egito? Lembra que eu abri um caminho no mar para que vocês passassem? Depois eu chamei ainda, ou seja, eu atraí todo o povo do Egito, todos aqueles soldados, e imergi todos eles nas águas. Mas vocês foram salvos. Aí de repente Deus fala assim, mas espera aí, esquece disso tudo. Ou seja, a tua expectativa não pode mais ficar firmada nas coisas que se passaram. Os milagres de ontem, querido, entende uma coisa, Deus quer, Deus pode, e Ele vai fazer algo novo todos os dias, mas isso depende muito da sua expectativa unida à sua fé. Amém? E em Isaías 43, aqui na versão NVT, para a gente entender melhor sobre isso, ele vai dizer assim, olha, eu sou o Senhor, seu santo Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar, chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos, e eu os submergi nas ondas, eles se afogaram, sua vida se apagou como um pavio fumegante. Aí no verso 18 ele afirma isso, porém agora esqueçam tudo isso, porque nada se compara ao que eu vou fazer. Aí me sobe isso ao coração, nada se compara ao novo que eu vou fazer de novo. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? O selo, ou aquilo que patentia que nós estamos percebendo que Deus está fazendo algo novo, é realmente o que nós vamos fazer com que, ou no amanhã, com aquilo que nós já recebemos esse fim de semana. Isso vai patentear que a gente já percebeu que Deus já começou a fazer. Ontem, por exemplo, foi liberada palavras de aonde você poderia ser coparticipante ou participante, né, tendo ações correspondentes, sendo generoso, colocando as suas ofertas nesse lugar. O demônio parece que começou a ficar zangado antes da hora, né? E ele já foi lá e bloqueou as contas para não cair dinheiro lá. Mas, queridos, aquilo que está no nosso coração, o diabo pode tentar o que for, mas vai acontecer do mesmo jeito, porque eu nunca vi um homem natural frustrar os planos do Senhor, os sonhos do Senhor. O diabo já tentou fazer isso por diversas formas, assim como eu disse ontem pela manhã, ele nunca conseguiu e ele também nunca vai conseguir. Por quê? Porque realmente a palavra está em nós e nós estamos em Cristo. Cristo venceu. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a condenação que carregávamos? Onde estavam as impossibilidades? A Bíblia vai dizer, todas as coisas são possíveis agora àquele que crê. Agora eu pego essa palavra, eu me agarro a ela e eu não largo ela por nada nessa vida. Principalmente sabendo que você deixou de ser mimizento. E que pessoas não podem te paralisar mais. Você não está mais apto a retroceder. E foi liberada uma nova unção sobre nós. Uma unção nova para um tempo novo. Ferramentas novas para novas manutenções ou construções de coisas novas. E você precisa se apegar a isso. Amém, queridos? Agora veja, Deus ele diz, esqueça do que passou. Mas espera aí, o que passou foi o próprio Deus que estava relembrando. Não era algo poderoso? Não era algo maravilhoso? Mas Deus disse, não, peraí, mas esqueça do que se passou. Parece que Deus já estava prevenindo aquele povo, para poder não mais gerar expectativa nas coisas que se passaram, ou seja, gerar expectativa em lembranças. A nossa expectativa tem que ser sempre aquilo que está diante de nós, e não atrás. Atrás você tem história para contar, o que está diante você tem história para viver. E é muito mais poderoso do que qualquer coisa. O que se passou serve como exemplo para muita gente. Serve para poder exemplificar o quanto você resistiu, o quanto você foi forte, o quanto você cresceu, o quanto você se desenvolveu. Mas o que está diante de nós, que a palavra está apontando, queridos, é um novo e vivo caminho. Coisas sobrenaturais que a gente vai viver. E quando a gente viver, a gente vai ter mais história para contar. Mas aí a minha expectativa vai ser alimentada de novo para outras coisas adiante. Porque nós não vivemos apenas de história, nós vivemos em novidade de vida. O amanhã precisa ser melhor do que hoje. Amém, irmãos? Eu tinha um encarregado em uma empresa onde eu trabalhava há alguns anos atrás, que todo DSS, Diálogo de Segurança Diário, DDS, alguma coisa assim, ele falava a mesma coisa, vamos para cima, queridos, porque hoje vai ser melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. E sabe, pessoas incrédulas, elas já afirmam isso, e nós que somos da fé, às vezes a gente passa tão despercebido.
Amanhã é segunda-feira, ó céus, ó vida, agora vai começar a semana tudo de novo, vai pelo amor de Deus. Aí a gente já começa uma segunda-feira desejando a sexta para poder entrar no fim de semana. Meu irmão, a sua segunda-feira pode ser tão poderosa como vai ser hoje, como foi ontem. Só depende do quê? Da sua expectativa. Fala com o seu vizinho aí, a sua expectativa. É o que vai selar o que você vai viver amanhã. Então fala para ela assim, aponta o dedo sem condenação, mas é o dedo santo. Aponta o dedo para ela e fala, o seu amanhã pode ser muito melhor do que hoje. Fale o seu amanhã, amém? Fale o seu amanhã. Fale como vai ser o seu pronto. Enfim, queridos, Deus estava falando com aquele povo acerca de expectativas. E eu tenho meditado muito nisso, eu tenho colocado isso em prática. Eu estou falando sobre o meu amanhã, sobre o que eu vou viver amanhã. Irmãos, o diabo, ele morde o rabo de raiva. Mas ele tenta tanta coisa para poder tentar barrar isso. Mas a palavra está acima de tudo. Amém? Ele estava dizendo para poder não viver então com as expectativas antigas. A carta aos Colossenses, eu acho a carta aos Colossenses interessante, quando você vai ver o contexto sobre ela, Paulo, na verdade, estava combatendo o misticismo, um pouco do misticismo naquele lugar, né? Ele estava falando com aquelas pessoas que começaram a prestar culto a anjos, ele começa a falar sobre tudo quanto é coisa de elemento que tirava, né, o foco da suficiência de Cristo. Então a carta aos Colossenses se resume à suficiência de Cristo, ou seja, Cristo é o suficiente. E ele começa também a trazer lembrança do que éramos e o que nos tornamos. Ele vai dizer, olha, eu não sei se vocês estão entendendo, mas ele arrancou vocês do império das trevas e transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. As coisas mudaram. Só que ele estava falando isso com um povo específico, mas ao mesmo tempo ele faz menção de um outro povo específico. Ele vai dizer no verso 1 do capítulo 1 mesmo, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo. Não dá uma aparência se ele falasse assim aos irmãos em Cristo, que inclusive em muitas outras cartas paulinas, ele começa as cartas desse jeito, aos irmãos em Cristo Jesus, mas aos Colossenses de forma específica ele está dizendo, aos fiéis em Cristo Jesus, o povo santo na cidade de Colosso, que Deus, nosso Pai, lhes dê graça. Ele estava falando com um povo crente, mas que estava trazendo uma distinção de um povo crente de um outro povo crente. Sim ou não? Ele estava colocando um foco específico aos fiéis. E lembra aquilo que eu disse, se eu não me engano, foi ontem pela manhã, né? O que Deus espera de nós é nos encontrarmos fiéis, que essa expressão fiel também tem a ver com algum posicionamento, um lugar, um espaço, tempo, um local aonde Deus espera que estejamos, independente de qualquer coisa, independente se o misticismo estava querendo entrar naquela igreja, independente se as coisas secundárias tentando anular a suficiência de Cristo, estava tentando entrar naquele lugar. Aquelas pessoas que caíam nesses contos de fadas, a Bíblia está colocando como distinção, esses não são fiéis. Eles têm uma aparência que estão em Cristo, eles estão até cultuando, mas eles não estão no culto. Eles estão lá, num ambiente de culto talvez, mas eles não estão prestando culto. Talvez eles estejam lá por qualquer outra coisa, inclusive pode ser até pela religiosidade, mas religiosidade não fundamenta nada para a nossa vida. Porque Cristo veio combater essas coisas, por quê? Porque as pessoas não eram construídas dessa forma, debaixo da religiosidade. Jesus ensinando, ele fala, olha, ouçam o que esses fariseus dizem, por quê? Porque o que eles falam é até bom, é acerca da própria palavra, mas pelo amor de Deus, não faça o que eles fazem não. É o famoso ditado, né? Como é que é? Fala o que eu lembro na minha mente, mas aí quando eu reproduzir, eu trago. Faça o que eu digo, mas não. É isso aí, você lembra. Então ele traz essa distinção, olha o que ele vai dizer aos irmãos fiéis. Bata a mão no peito e fala, eu sou fiel. E o que você faz que te torna fiel? Ou o que você vai fazer depois de uma apresentação de uma visão tão... Irmãos, não é a primeira vez que Paulo fala sobre essa visão aqui, não. O pastor Paulo. Apóstolo. Quase que ele bate nos 5 dons ministeriais, meu Deus do céu. Mestre, evangelista? Não, deixa eu para outro, né?
Mas mestre, pastor, apóstolo e quase lá. Mas essa fidelidade vai requerer de nós ações correspondentes, irmãos. Vai requerer de nós alguma expectativa diferente, a qual nós, de repente, já vivemos até então. Não apenas estando na igreja, mas fazendo alguma coisa com o ser igreja de forma coletiva. As suas finanças precisam estar envolvidas nisso. A sua fé precisa estar envolvida nisso. O seu serviço ministerial precisa estar envolvido nisso. A sua alegria precisa estar envolvida nisso. Aqui é suspeito falar de alegria, né? O povo mais ri do que tudo. Eu sou alegre demais, mas eu sou um misto de coisas, né? Eu choro rindo e sorrio chorando. Ao mesmo tempo que tem lágrima descendo, eu começo a rir e por aí vai. O verso 3, ele vai dizer assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo, de Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Ou seja, Paulo aqui estava elogiando aquela igreja aos fiéis. Os fiéis estavam construindo algo grandioso dentro daquela cidade. Mas tinha a igreja ou outras pessoas denominadas cristãs que não estavam andando à altura daquela verdadeira visão estabelecida por aquele lugar. E talvez, queridos, em muitos lugares a gente vê uma igreja mista dessas pessoas. Aqueles que são fiéis à visão e aqueles que só são fiéis à igreja. Querendo ou não, a gente acha que não, mas tem uma diferença muito grande. Os que são fiéis à visão, os que são fiéis à igreja. Os que são fiéis à igreja, ele pode até estar envolvido em alguma coisa, ele pode estar envolvido, ele canta na música, ele limpa uma cadeira, ele organiza coisas, mas o coração não está conectado, ele não está tão disposto a ir além. Uma pergunta que eu tenho feito para mim nesses últimos dias: até que ponto você está disposto? Até quando? E até como? São outras coisas que a gente precisa ter como resposta. Ontem a palavra que eu recebi, que nós recebemos da parte de Deus, através da vida do pastor Luan, eu ia falar Juan. O pastor Luan fala que esse porquê e para quê que nós estamos buscando pela palavra e pelo Espírito a cada dia como resposta, né, e reação da nossa própria vida para poder andar à altura do que Deus tem para nós. Pastor Luan disse que essa glória que está chegando, essa nuvem que está chegando, eu não disse isso para você, pastor Luan, mas você foi mais uma pessoa que testificou essa glória que está chegando em Sarzedo. Sabe por quê? Porque diversas pessoas se passaram por lá, inclusive a última foi a minha esposa, não que ela passou por lá, mas ela permanece. A última vez que ela foi ministrar na transição ali da música para a palavra, ela com uma percepção do Espírito, ela disse: eu estou sentindo o cheiro de chuva. Eu sinto o cheiro de chuva, eu sinto o cheiro de chuva, eu sinto o cheiro de chuva. Dias antes, uma das dirigentes, vocês devem conhecer, quase todos conhecem, né? A Mary Ellen, ela disse algo no período da música: olha, Deus está me dando uma percepção, eu vejo nuvens sobre esta igreja, e que por mais que você possa interpretar essa nuvem como algo ruim, porque está escuro e tampando o sol, isso é sinal de abundância de chuva que vai cair sobre esse lugar. E pastor Luan disse ontem: tem uma chuva, tem uma nuvem, é a glória do Senhor que vai trazer respostas e manifestação do porquê, do para quê, de dons espirituais, de dons ministeriais. Queridos, eu estou colocando isso tudo na nossa sala do troféu, eu vou começar a visitar esse negócio todos os dias, e eu vou experimentar de grandes coisas, queridos, porque eu não sou idiota. Agora pronto, se eu levar esse negócio para lá, eles vão escandalizar. Aqui não é escândalo, mas lá talvez, né? Mas uma hora eles acostumam. Veja, Paulo ouviu falar, e aquilo foi motivo de sobra para poder escrever um texto, falando do que Deus, pelo que ele ouviu falar, estava realizando naquele lugar. Eu tenho o Salmo 126, eu falo que esse é o meu salmo. Estávamos como quem sonhava, né? Porém agora a minha boca se enche de alegria, os meus lábios se enchem de cânticos de júbilo.
É um salmo de ações de graças. Na peregrinação ali, de volta a Jerusalém, eles caminhavam, começavam a cantar ao Senhor pelo tempo perdido, não, mas pelo que o Senhor já tinha começado a fazer, e não tinha música naquele lugar. A música era a palavra, o ritmo era a palavra, e eles estavam alinhados com aquela verdade. Eles disseram, olha, e se ouviu falar entre as nações. Espera aí, grandes coisas o Senhor tem feito por esse povo. Ai, irmãos, no dia que eu comecei a ler aquele negócio, mas como é que aquele povo vizinho, aquelas nações vizinhas, aqueles outros estados, municípios, como é que eles souberam que grandes coisas o Senhor estava fazendo? Porque os brados de júbilo eram notáveis por onde eles passavam. Uma palavra que eles receberam, eles cantavam, eles bradavam. E essa questão do brados de júbilo significa algo tão forte, mas tão forte, que pode ser ouvido ou sentido a quilômetros de distância. Era por isso, irmãos, por causa da alegria convicta, por causa de uma palavra da libertação, de novas coisas que aquele povo entrou a experimentar, é que as nações vizinhas começaram a afirmar, peraí, tem grandes coisas, o Senhor parece que está fazendo por esse povo. E é por isso que estamos alegres. O quanto você vai estar disposto a, fora desse ambiente, levar a visão. Porque às vezes a gente fica tão preso dentro da igreja, a gente não lembra dessa visão do lado de fora, a gente não manifesta essa visão do lado de fora. Mas é do lado de fora, ou principalmente do lado de fora, lá fora, onde os pecadores estão, onde os derrotados estão, onde os mastigados, assim como nós éramos e estávamos, queridos, e aí, eles estão lá fora, e é essa visão, essa convicção, os brados de júbilo do lado de fora, é que vai trazê-los todos aqui para dentro desse lugar, para também serem a peça fundamental para o crescimento dessa grande edificação. Mas a gente precisa ficar atento nessas coisas, porque a gente esquece de se alegrar do lado de fora. No trabalho, nas ruas, nas praças, nas faculdades, seja lá onde for, nas escolas, essa visão ela precisa ser levada. Ela não precisa apenas se limitar a uma placa, ou com a sua presença aqui dentro desse lugar. Você pode manifestar isso do lado de fora. Ou seja, você pode dançar do lado de fora. Você pode correr do lado de fora. Você pode bradar do lado de fora. Amém? E no verso 5, Paulo vai dizer assim, depois dele ter falado, né? Pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e se deu, e de seu amor por todo o povo santo. Ele vai dizer que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa, diga comigo, esperança confiante e expectativa. Veja essas duas expressões que ele usa, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. De onde saiu isso? Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade sobre as 89 cidades que vão ser alcançadas no norte de Minas. Sabe-se lá onde Paulo, de repente, por exemplo, estava? Há quanto tempo de distância, na verdade, é isso que eu queria dizer, para ele poder ouvir falar que o povo estava alimentando a expectativa desde a primeira vez que eles ouviram falar de uma visão, a visão do reino. A partir da primeira vez que eles ouviram falar da visão, aquilo foi o suficiente para sustentar e que eles não se submetessem ao misticismo pregado e implantado, ou tentando implantar dentro das igrejas naquele tempo. Queridos, independente do que for, desde a primeira vez que você ouviu falar dessa visão, eu sei que a conferência ficou lá atrás, mas não tem como a gente não linkar uma coisa com a outra. Desde a primeira vez que você ouviu falar dessa visão, irmãos, entenda uma coisa, isso para alguém, ou tem pessoas que já ficaram sabendo disso, e quem vai continuar sustentando isso é você. Desde a primeira vez que você ouviu falar sobre isso. Aí ele vai dizer no verso 6, agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, a visão que chegou no coração de vocês, estão se propagando por todo o norte de Minas. Versão atualizada, norte de Minas. Elas têm crescido e dado fruto em todas as partes. Já chegou em Janaúba. Me fala aí as outras cidades, porque eu sou lá de Belo Horizonte. Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Eldorado.
Vocês estão propagando isso pelo mundo todo, por todo o norte de Minas. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte. Como ocorre entre vocês, aqui nesta igreja, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Ou sobre a visão celestial, ou sobre a visão da igreja local. Agora veja que eles estão também usando duas expressões. Ouviram e compreenderam. Se a gente for buscar um significado simples disso, ouviram, escutar pelo sentido da audição mesmo, porém também dar atenção e considerar. Quantos consideraram tudo isso que você recebeu aqui, que foi pregado, ministrado sobre a sua vida? E quando ele vai falar sobre compreender, ele usa esse termo com o significado conter em si. Diga comigo, lambando. Eu agarrei com firmeza. Conter em si, estar ou se fazer incluído nisso. Você precisa se fazer participante ou parte dessa visão. E por fim, estender uma ação correspondente. É aquilo que desde o início eu estou dizendo. Fazer alguma coisa com aquilo que se ouviu. Você ouviu, mas e aí? O que você vai fazer? Você vai se incluir nisso? E quais serão as suas ações correspondentes? Que vai selar que você realmente ouviu e compreendeu. Amém, irmãos? Isso significa expectativa. O que você está gerando como expectativa a respeito de tudo que já está acontecendo aqui? Vocês não percebem? Já comecei a fazer algo novo de novo. E eu estou amando falar essa expressão, irmãos, algo novo de novo. Parece um negócio tão sem nexo, mas não é, é porque é sobrenatural, algo novo de novo. Ele já fez um novo, agora ele está fazendo algo novo de novo. Veja que Paulo está falando sobre algo sobrenatural que estava acontecendo naquela igreja. Ele estava agora ensinando acerca da expectativa no que Deus disse. Saindo um pouco agora dessa questão da visão, apesar que é difícil disso, porque a sua vida, uma vez que você está aqui, tudo vai fazer essa conexão em relação à visão. Amém, irmãos? Por quê? Porque é essa visão que está fazendo isso com você por base na palavra. Então não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Mas sabe que talvez, se de repente ainda tem algumas pessoas que não compreenderam essa visão, e que estão aqui de forma talvez apenas um frequentador, um visitante, entenda uma coisa, saia dessa sua monotonia. Porque talvez tenha pessoas que não conseguem se alegrar, que não conseguem deixar de conter o riso, ou aquilo que o próprio pastor Luan diz como resposta, né? Aquilo que nunca, parece que não cabe no coração, estoura no pé e a gente sai correndo mesmo, a gente dança no espírito, e se tem uma coisa que é feia, é dançar no espírito. Por quê? Porque muitas vezes o nosso corpo não consegue interpretar como é dançar no espírito, ele vai lá e começa a dançar de qualquer forma. E é feio mesmo, não tem nada ensaiado, mas o teu espírito está sincronizado com o ritmo da música, amém? Mas a gente precisa nós precisamos nos envolver nessas verdades da palavra, naquilo que Deus disse também ao nosso respeito, porque de forma individual, Deus não quer fazer apenas se tratando de uma visão ou de algo estrutural. Esse algo estrutural, queridos, vai acontecer porque Ele começou a fazer em você. Ele muda você, para que você seja essa peça fundamental para o desenvolvimento e o crescimento de uma grande visão. Por isso você tem uma liderança que está te instruindo a isso. Eu tenho conversado com o Japa, nesses dias, eu parei, prometo. E ele tem compartilhado muito em relação a como algumas coisas funcionam. Sabe, em relações a tratativas. E às vezes alguma pessoa, de repente do lado de fora, que ainda está aqui, mas que não conseguiu se incluir a essa visão. Começando da visão celestial, visão local, seja lá o que for. Essas pessoas, elas parecem que nunca ainda, parece que não deu tempo ainda de compreender. Por que esse povo está agindo dessa forma? Por que eles gritam tanto? Por que eles concordam tanto? Por que eles falam tanto amém? Por que eles, sei lá, por que eles fazem coisa tão esquisita, tão estranha? Mas deixa eu te dizer, é porque eles, ou nós, eu vou me incluir nesse negócio, é claro, nós já entendemos o que a palavra já começou a fazer, irmãos.
E nós saímos da nossa monotonia religiosa. Monotonia significa exatamente um estado de se viver que tem ausência de vigor, ausência de novidade. Eu sei que desde quando você era, de repente, mais novo, você ouviu aquelas expressões, a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Aí depois a gente descobriu, não é a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, mas é por causa dessas misericórdias se renovando a cada dia que você pode viver em novidade de vida. Você pode viver algo novo amanhã. Mas se a gente se apegar a um modelo repetitivo, porque a monotonia é exatamente isso, é uma frequência que não dá a você uma novidade, viver algo novo. E aquilo acaba te desgastando, aquele ambiente acaba te desgastando, a sua expectativa naquele ambiente parece que não é mais alimentada. Então você passa a vir na igreja, mas você não oferece um culto de ações de graças ao Senhor. Você apenas está aqui. As suas mãos erguidas aos céus, de repente, não passa de mãos erguidas aos céus. Por quê? Porque o que também precisa acompanhar as suas mãos é o seu coração, é a sua devoção, é a sua consagração. Mas quando entramos na monotonia, onde nós perdemos a expectativa no que Deus disse a nosso respeito, a respeito da sua família, a respeito dessa cidade, a respeito de uma visão local, a respeito de uma visão celestial, de forma geral, quando nós paramos de invalidar na verdade, quando nós começamos a invalidar essas coisas, não gerando mais expectativas, a novidade de viver um riso novo amanhã parece que ela acaba. Aí sobe pregador, desce pregador e você não consegue, você entra vazio e sai oco. Por quê? Porque você deixou agora de criar expectativas. É aquilo a pergunta que eu fiz no início, e aí o que você vai fazer com isso? Eu vou me lembrar, meu Deus, ontem eu recebi aquela palavra e ela está atual para hoje. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio João capítulo 3, verso 16, eu leio de uma forma cada vez mais alegre. Porque as pessoas começaram a tratar muito normal aquilo que é sobrenatural, irmãos, e Deus não nos chamou para isso. Aquilo que é sobrenatural precisa se tornar comum, mas na prática do sobrenatural. Dá para entender isso? A gente começa a tratar o sobrenatural de uma forma um pouco diferente. Ah, não, é sobrenatural, e a gente começa a invalidar aquilo, e aquilo fica muito normal para nós, que nós não enxergamos mais aquilo como sobrenatural. Ouço apenas a voz de um bebê dando glória a Deus agora. E a gente tem que mudar isso na nossa vida. João capítulo 3,16 para mim, queridos, toda vez que eu vou ler, eu fico imaginando que João não achou expressão para poder falar sobre aquele amor. Porque Deus amou o mundo de uma maneira grande, não, de uma maneira imensa, não cabe aqui, porque não dá para interpretar. Quer saber? Deus amou o mundo de uma tal maneira que eu não sei nem explicar. Mas o que a gente costuma fazer? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para aquele que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Não, peraí, mas que maneira é essa? Foi uma maneira tão sobrenatural que João não conseguiu achar expressão para aquilo. E por que eu vou agora tratar isso como normal? Olha o tamanho da visão, olha o tamanho do reino que Cristo trouxe para nós, olha o tamanho dessa igreja local, olha o tamanho da visão deste lugar, mas se a gente começar a tratar essas coisas como normal, a gente não vai viver a novidade de vida nesse sentido que a gente precisa viver. Aí a gente volta a viver naquela monotonia espiritual ou religiosa. Eu vou lá por quê? Porque hoje é domingo, 10 horas da manhã, eu preciso cultuar. Cuidado com isso, irmãos, Deus não nos chamou para isso. Deus te chamou para poder vir nesse lugar lembrando daquilo que Ele disse para você ontem. E amanhã você vai viver a sua segunda-feira, a melhor segunda-feira da sua vida, lembrando o que você ouviu desde sexta-feira, desde quinta-feira, sobre compaixão. Nem estava aqui, mas eu fiquei sabendo de tudo. E eu alimento a minha expectativa naquilo que eu nem ouvi de forma direta, mas se eu ouvir falar, minha expectativa está nesse negócio. E por que deveria estar? Porque foi Deus quem disse. O Japa me disse, está vendo que eu estou... O Japa me disse sobre compaixão. Cara, eu peguei aquilo para mim e comecei a pensar sobre aquilo. Eu vou gerar mais expectativa nesse negócio. Por quê? Porque é compaixão. E sabe o que eu descobri um tempo atrás? Na caminhada de Jesus Cristo, a compaixão sempre antecede o milagre.
Então, irmãos, quanto mais realmente você crescer em compaixão, veja que Deus preparou o fundo do negócio. Ele te ensinou a ter compaixão, para depois você ouvir sobre os milagres, ouvir sobre tudo que Deus vai fazer, mas primeiro você tem que andar em compaixão. Ele colocou em primeira instância o negócio, para que depois ele te preparou. E Jesus Cristo, por onde ele andava, a Bíblia vai dizer, e Jesus ardeu o coração de grande compaixão. Quando aquela mãe perdeu aquele filho tão novo, e aí o pessoal estava passando, né? Oh, céus, ó vida, meu filho morreu, aquela tristeza toda. Jesus olhou aquele negócio de longe, ele se achegou lá, a Bíblia vai dizer que Jesus foi tomado de grande compaixão, e que porque ele foi tomado de grande compaixão, o menino ressuscitou. A compaixão destrava muitas coisas, irmãos. Então a gente precisa alimentar ou aumentar a nossa expectativa em todas as coisas que Deus disse. Você está escutando, você já escutou sobre o que Deus disse ao teu respeito, a respeito desse lugar, a respeito das 89 cidades, mas você também precisa ser participante, você precisa incluir nesse negócio, ou seja, você precisa compreender. Isso pode passar pela tua mente, mas precisa descer para o teu coração. Amém, irmãos? Diga, eu não vivo com ausência de variedade. Diga, eu não vivo com ausência. Eu estou falando sério? Não vivo com ausência. É isso mesmo. Ausência de vida, né? Ausência de vigor. Nós não vivemos essas coisas. Por quê? Porque a nossa expectativa está na palavra. E o que significa expectativa? De uma forma rapidinha aqui, simples também, tem a ver com esperança. E esperança tem a ver com fé. Tem gente que quer viver por fé, sem esperança e sem expectativa. Vai viver a sentimento mental. Você sabe o que é, sabe falar. Se precisar que você dê uma aula sobre fé, você pode até dar uma aula, mas você mesmo não consegue viver aquilo que se fala. Um sentimento mental, e a gente sabe, queridos, que fé ela não está aqui, fé precisa estar aqui. Amém? Fé precisa, então tem a ver com esperança, tem a ver com procurar por algo, situação de quem espera que algo aconteça, e por fim tem a ver com possibilidades, coisas que são possíveis. E eu acho interessante que Jesus ele vai falar um pouco sobre isso. Cadê? Onde que Jesus falou? Jesus, me ajuda aqui, ué. Marcos capítulo 9, verso 22. Abra lá para você ver. E nós vamos ver, queridos, que o dia que você deixar de ter expectativa e se esfriar, você vai correr um grande risco de voltar à monotonia da religiosidade. E você não foi chamado para isso, amém? Ele vai dizer assim, muitas vezes o Espírito lança no fogo, que estava falando daquele menino atormentado, né? No fogo ou na água e tenta matá-lo, tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se. E a gente sabe que se não é fé, se não é expectativa, se não é nada disso, amém? Se é o mesmo ou igual a incredulidade mesmo, incerteza, né? Desconfiança. Jesus, às vezes a gente lê esse verso 23 apenas perguntando de uma forma de leitura, né? Mas peraí, se puder. Mas eu vejo Jesus espantado com esse negócio. Não, peraí. Mas pelo amor de meu Pai, né? Pelo amor de Deus. Se puder, perguntou Jesus. Aí depois ele afirma, tudo é possível para aquele que crê. Inclusive, libertar o seu filho. Inclusive, fazer dar certo. Inclusive, construir um novo templo. Para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não sei o número que está no coração do pastor de vocês, não sei. Mas tudo, aqui não está falando algumas coisas, tudo é possível para aquele que crê. Então, queridos, expectativa, esperança, todas essas coisas, sonhos, essas coisas precisam estar alinhadas e atualizadas em nós. Por quê? Porque tudo isso são vislumbres de possibilidades, de tudo que você pode ser, operar ou ter, segundo aquilo que você está crendo. Expectativa, sonhar, a nossa fé, ela vai trazer para nós, a fé vai trazer a convicção, a expectativa e a esperança vai trazer os vislumbres
de tudo aquilo que a fé faz, de tudo aquilo que a fé de fato é para nós. Então diga, eu estou gerando expectativa. A expectativa é o que, queridos? Sementes de poder para o seu presente e para o seu futuro. E você precisa aprender a semear sementes de poder, através da sua expectativa, da sua esperança. E como nós falamos isso? Fé fala, mas também fé faz alguma coisa, ou nos impulsiona a fazer alguma coisa. Então eu digo, querido, se você não tem expectativa, se você não sonha, consequentemente você perde possibilidades de alcançar ou de ser. Por isso que a gente não pode perder a expectativa. Um dia eu tinha um amigo, eu falo que eu tinha um amigo pastor. Eu falo que eu tinha um amigo pastor porque ele não é mais pastor. Felizmente ele saiu da presença do Senhor por causa de frustrações, decepções, ou seja, algum assassino de propósito o assassinou. E uma vez ele ainda pregando, ele disse que nós cristãos, nós não devemos gerar expectativa. Porque não existe esse negócio de expectativa, porque expectativa é uma falsa verdade. Assassino de propósito, assassino de visão. Então, o crente não tem que gerar esse negócio, por quê? Porque isso é o mesmo que colocar a gente para cima e, de repente, não dando certo, a gente vai lá e desmorona. Aí, hoje eu entendo por que ele está na situação que está. Consegue compreender isso? Por quê? Porque nunca creu na expectativa, sem expectativa ele não tinha a matéria-prima da fé. E a esperança e a expectativa são matérias-primas da fé. Na verdade, sabe como eu vejo expectativa? Um navio, acho que quem cita isso, Fé e Confissão, Charles Capps, ele fala um pouco sobre isso, sobre o motor de propulsão. Ele dá muito o exemplo de um avião, mas eu uso muito o exemplo de um navio. Um grande navio. Quem que já viajou de cruzeiro? Tem algumas pessoas. Já viu o motor daquele negócio? Só, talvez, na internet, né? Mas a gente não vê. E eu entendo que o navio à vista é a nossa fé. Por quê? Porque quando eu falo sobre o navio à vista, é porque eu falo sobre alguma coisa. Eu externizo a minha fé, agindo e falando ao mesmo tempo. Amém, queridos? Por quê? Porque fé, ela ouve, ela fala, ela tem uma ação correspondente. Mas debaixo daquele navio tem algo muito grande que dá propulsão, que dá como é que a gente... É isso mesmo, né? Propulsão, que coloca aquele navio em movimento. E eu vejo que a nossa expectativa é a mesma coisa que um motor de propulsão. De forma externa, eu estou declarando o que Deus disse ao nosso respeito. De forma externa, eu estou falando sobre a visão que já aconteceu no reino do Espírito e que já está acontecendo no âmbito natural. Amém, irmãos? Mas o motor de propulsão, quanto mais eu falo de forma externa, existe algo dentro de mim que está colocando mais impulso. É isso mesmo. Continua falando, é isso mesmo. Continua confessando, é isso mesmo. Continua correndo, é isso mesmo. Continua declarando, é isso mesmo. Continua dançando, é isso mesmo. O motor da propulsão, queridos, a gente externiza com a palavra, mas a gente precisa entender que dentro de nós, chamado expectativa, nós temos um motor que nos impulsiona a essas coisas. E se eu perco essa expectativa, a minha fé vai ficar esperando. E aí, quando é que nós vamos liberar alguma coisa? Quando é que nós vamos colocar o barco em movimento? E ela fica uma fé parada, uma fé ineficaz. E o motor de propulsão está precisando de alguma palavra, de externar alguma coisa. Fala para você mesmo, eu vou falar mais. Não do meu irmão, mas da visão, da palavra. Então tudo isso tem a ver com fé, queridos. O problema é que as pessoas querem obter pela fé, mas sem expectativas. Não vai dar certo. Eu tenho pela palavra, irmãos, que a expectativa é a matéria-prima da nossa fé. É o propulsor. É quando a gente está externando uma palavra e esse motor está dentro de nós. É isso aí, continua, 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 continua. Por isso que eu volto a perguntar, o que é que você vai fazer amanhã com tudo isso que você está recebendo nesse tempo? Amém, irmãos? Então Jesus, ele disse,
Peraí, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Veja que ele usa a palavra sobre, que tem a ver também, o que tem esse nome como possibilidade, mas ele vai falar sobre aquele que crê, ou seja, ele faz uma junção com possibilidade e fé, aquilo que é possível. Possível, por exemplo, vem de também como sinônimo expectativa. E a palavra crer tem como sinônimo a fé, convicção de um fato. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Convicção, uma certeza de que por mais que eu não esteja vendo o motor, existe uma palavra que coloca esse barco em movimento. Amém, irmãos? Ou seja, se você entender que se você gerar expectativa, vai ativar a tua fé, vai te colocar em movimento e vai trazer a existência sobre o que Deus disse ao teu respeito. Então, irmãos, eu entendo que viver sem expectativa, ou uma vida sem expectativa e fé, no melhor de Deus para as nossas vidas a cada dia, é o mesmo que estar ou viver dentro de um ambiente da palavra, porém dormindo no Espírito. Você está no ambiente da palavra, mas o Espírito está cochilando. O carro do som está passando. O som está alto, a música está boa, o ritmo está legal demais. Mas você não está dançando. Aí você sempre vai olhar para os outros e, olha lá, escândalo para o Evangelho do Senhor. Essas pessoas rindo, essas pessoas correndo, essas pessoas extravasando. Cadê a decência e a ordem? Mas é porque, na verdade, você está dormindo e o som está tocando do outro lado. Então, viver sem fé, sem expectativa é o mesmo. Você está no ambiente da palavra, irmão, mas você não consegue dançar. Aí vai ter hora que você vai tentar acompanhar o ritmo, mas vai ficar aquele trem desengonçado. Você não vai sair do lugar, não adianta. Não adianta. Fala para quem está do seu lado, expectativa. Quando eu falo sobre essa questão de dormir no Espírito, eu lembro daquele jovem Eutico, né? Descrito, ou quando Lucas relata ele no livro de Atos, capítulo 20, verso 7, a Bíblia vai dizer, no primeiro dia da semana, Paulo, da manhã seguinte, ia viajar cedo, ia embora de novo, então ele aproveitou o tempo para poder dar o máximo da palavra, do Espírito para aquele povo, e a Bíblia vai dizer que eles estavam num lugar mais alto, no segundo andar, não é isso? No segundo andar, e a Bíblia vai dizer que lá tinham muitas luminárias. Eu fico pensando, por que a Bíblia destaca que era um lugar bem iluminado? Será que ela não está querendo dizer que não tinha motivo daquele menino sentir sono daquele jeito? Talvez seja isso, não estou doutrinando isso não, amém, irmãos? Mas eu fico pensando, por que trouxe uma observação? Era um lugar de muita iluminação. Você pode conferir lá, um lugar de muita iluminação. Para que trazer esse destaque? E a Bíblia vai dizer que eles vararam ali à meia-noite, parecido com a gente, né? A gente saiu daqui esses dias, foi mais ou menos nesse horário. Mas eu não vi ninguém dormindo. Por quê? Porque a expectativa estava alinhada. E a Bíblia vai dizer que aquele menino, aquele único menino, né, estava no mesmo ambiente da palavra, bem iluminado, esse ano até mais iluminado. Tá chique demais esse negócio, já estou querendo copiar, eu já vou gravar, já vou filmar para poder levar. Ficou bonito demais, eu sou suspeito de falar desses detalhes assim, eu gosto muito, parabéns. Um lugar muito bem iluminado, no mesmo ambiente da palavra. Olha quantas pessoas nós temos aqui. Eu tenho certeza que aqui não tem um Eutico da vida, em nome de Jesus. Mas perceba, estava no mesmo ambiente. Tudo bem, de repente aquele cara estava cansado. A gente não sabe, não conhece a vida, está certo. Mas irmãos, entende isso. Eu aprendi, eu estou dando um exemplo meu, tá? Cada um vive um nível de força, de fé, de revelação da palavra, né? Mas eu estou falando de mim. Eu aprendi a valorizar tanto o ambiente da unção e da palavra, que eu posso estar cansado do que for, que eu não perco o carro de som passando. Eu estou com sono. Agora. Eu mostrei minha esposa, meu olho está vermelho aqui para você ver. Eu estou com sono para danar. Eu não vou falar morrendo de sono, eu estou cheio de sono. Mas eu aprendi a valorizar o ambiente da unção, da palavra, irmãos. Quando eu sair daqui eu durmo, não tem problema, mas no ambiente que a palavra está sendo liberada, entende uma coisa, coisas estão sendo destravadas. Tem
coisa acontecendo que, se você não conseguir conectar o seu coração e os olhos espirituais no que Deus está fazendo, por isso que nós lemos lá em Isaías: ei, eu já comecei a fazer, você não está percebendo? Porque para perceber essas coisas, querido, eu não posso dar vazão, eu não posso dar lugar ao meu cansaço, ao meu sono, à minha falta de expectativa, não. Pode estar tarde da noite, pode estar com pouca luz ou com muita luz, eu posso estar cansado, mas se a palavra está sendo ministrada, peraí, tem coisa que vai desenvolver a minha vida nesse negócio, tem coisa que vai destravar a minha vida nesse negócio, tem coisa que vai tirar a opressão que você tem mandado nela, a depressão, a tristeza, a angústia. Mas você precisa estar apercebido e não despercebido dessas coisas. Estava lá no mesmo ambiente, só estou parafraseando agora, mas estava dormindo no Espírito. Acorde no Espírito, irmãos, porque tem uma música boa demais tocando para esse tempo. Eu não sei se você entendeu. Tem uma música boa demais que está tocando nesse tempo aqui em Montes Claros. Tem uma música boa demais que está tocando em Sarzedo. Tem uma música boa demais para tocar ainda em 89 cidades aqui desse lugar. Irmãos, e a gente precisa pegar essa palavra e dançar com ela, e não ficar apercebido dessas verdades, porque Deus já começou a fazer, não percebe? Deus já começou a fazer algo novo de novo. De novo. E Ele vai continuar assim, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu tenho uma palavra para vocês, equipe de música. Cadê outros músicos? Tem aqui, tá, um menino que cantou uma semana direto. Tá dormindo, cantando. Eu lembro de um amigo meu que começou a trabalhar na Estola do Brasil. Hoje essa empresa foi vendida lá em Minas Gerais, lá na região de Belo Horizonte. E nos primeiros dias que ele estava lá, que ele estava trabalhando, o serviço era tão pesado, o barulho era tanto, ele trabalhava com as máquinas de sol dos robôs, e que a esposa dele falava assim, que ele dormindo, ele ficava assim, talvez cantou tanto nesses dias, adorou tanto, que pode ser que ele estava de noite. Deus está fazendo algo novo. Que seja assim, irmãos. Durma cantando, acorde cantando. Isso quer dizer que o seu interior está cheio daquilo que você está fazendo no dia a dia. Eu tenho uma palavra para vocês. Eu me recordo na primeira vez que eu vim aqui, pastor. Eu me recordo de Diógenes. Cadê o Diógenes? Está ali o cabelo igual ao do Luan, do pastor Luan. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que tem essas possibilidades, viu? Gente, mas eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui, e eu fui colocado para poder falar um pouco de música, ministrar um pouco de música. E eu lembro de hoje, estava ali num carrão comprado meio de emergência, muito sem conhecimento da qualidade sonora do material. Eu lembro, gente, agora eu posso falar isso, está tudo certo. Naquele tempo eu não podia falar, por quê? Porque era o que tinha para aquele tempo. Mas honraram tanto aquele tempo, que olha isso, que coisa poderosa, irmão. Eu lembro de hoje com tanta sede de fazer um negócio, que ele estourou a pele do carrão, e de repente a mão dele afundou, e por alguns segundos ficou presa lá dentro daquele carrão. E eu vi aquilo, mas ele não parou. Aí ele procurou as partes que não estavam quebradas e continuou tocando nas partes que não estavam quebradas. Mas tanta vontade, tanta expectativa, que essa expectativa propulsionou. Existe essa palavra? Existe, né? Propulsionou para que hoje estivesse isso daqui, ó. Sabe, irmãos, eu via vocês com uma liberdade ainda maior de usar o momento da música para ser guiado para profetizar. Isso de uma forma específica sobre a sua vida. Eu não sei sobre a unção que você carrega. Eu fui tocado por ela em muita coisa.
Mas se prepare para um tempo do novo, do inédito, que é literalmente coisas que você não fez ainda. Faz sentido isso? Estou vendo que... Mas entende uma coisa, talvez até então, em alguma área, a timidez tentava travar algumas coisas, mas desde ontem, eu tentava segurar o choro de alegria, das grandezas que Deus vai fazer através de vocês. E entenda uma coisa, não vai ser apenas, entenda-se apenas, com equilíbrio, estou dizendo sobre diminutivo as outras coisas, mas não será apenas a palavra cantada, mas haverá profecia, haverá unção profética no meio disso tudo. Haverá unção profética, e essa unção profética cantada vai acelerar as coisas aqui, pastor. Aquilo que nós recebemos ontem, pelo Espírito, pela vida de pastor Luan, sabe, eu vejo Deus me dando essa nota, e eu tenho temor e tremor em falar sobre isso dessa forma, queridos. Quem me conhece sabe, vai acelerar coisas, porque o que vai sair da boca de vocês não apenas tocam, gente. Existem os instrumentos que são harmônicos, mas sem as batidas do ritmo, isso certamente ficaria faltoso alguma coisa. Vocês não é apenas harmonia, não é apenas ritmo, não é apenas melodia, mas tem unção saindo da vida de vocês. E eu falo eu fui tocado por essa unção de uma forma grandiosa nesse tempo. Até que hoje, desde ontem, na verdade, Deus está me conduzindo, e hoje Ele me disse sobre isso, uma unção profética vindo sobre a vida de vocês, e de forma específica, você vai profetizar. Fale à montanha, fale aos recursos, fale às pessoas. Isso não é um peso, não, mas isso vai acelerar coisas. Vocês se preparem, vocês vão ter que ter pique para poder acompanhar esse tempo. Vai ter que ter pique para acompanhar esse tempo. Fique de pé no seu lugar, irmão. Não sei se Luan, é Luan? Não, Luan é o pastor da música que eu chorei ontem, que eu celebrei ontem, gente. O Danilo. Acho que ele não está aqui nessa manhã, né? Mas avise ele. Por favor, avise ele. De onde saiu aquela tem mais. Tem mais. O diabo tem tentado parar, tem tentado convencê-lo de que aquilo foi num tempo aonde ele recebeu uma bomba da palavra. A bomba da palavra que eu falo é quando a palavra da fé chegou e explodiu dentro dele. Ele ficou tão cheio que ele começou a liberar coisas, e Deus o inspirou àquilo. Mas eu vejo pelo Espírito nesse tempo que o diabo tem tentado o convencer sobre essa normalização daquilo que é sobrenatural. Deus tem mais coisas para ele, e através da vida dele, de
de onde saiu aquela, tem muitas outras. Ele precisa aumentar a expectativa dele. Ontem eu vi isso no Espírito, eu não consegui falar com ele, e eu não vi que ele não estava aqui. Mas por favor, passe o recado. Isso é muito sério, irmãos. Pastor, vai sair muita coisa. Tem muita gente lá fora, mas pode sair alguma coisa boa? Já começou, viu? Já começou e pelo Espírito se prepare, porque eu sei que vocês têm uma visão daqueles que são improváveis. A unção de Cristo é palpável nesse sentido, sabe? Só que isso vai aumentar. Vai aumentar, eu vejo pelo Espírito. E você que se vê nessa impossibilidade ou improbabilidade, se submeta e se prepare, porque Deus gosta desses. E quer capacitar você, amém, irmãos? Deus vai realizar coisas grandes demais. Eu me lembro daquele dia que eu vim aqui a primeira vez, e hoje eu voltando, né, algumas vezes, depois umas 3 ou 4 vezes depois, com a turma de Sarzeiro, e a gente vai vendo o crescimento, a evolução. Gente, isso é poderoso demais. Isso não é uma força humana fazendo, isso é expectativa propulsionando a trazer à existência aquilo que já tinha como convicção aqui para esse lugar. Amém? Vamos cantar. Deus está fazendo coisas novas. Levanta as suas mãos. Deus está fazendo coisas novas. Perceba o que Ele já começou a fazer e operar. Perceba o que Ele já começou a fazer e operar. Perceba o que Ele já começou a fazer e operar. Perceba no Espírito, não apenas nos sentidos naturais, mas perceba no Espírito. Ele já começou, já começou, já começou, já começou, já começou, já começou. Esse é o tempo de celebrar, irmãos, o que Ele já começou. Já começou. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de já chegou.
Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu te dou graças, eu louvo o teu santo nome, pela tua palavra, pelas direções do teu Espírito para esse tempo, Pai. Algo novo de novo. Obrigado por coisas sendo destravadas nesse tempo. Obrigado por unção nova, para um tempo novo. Obrigado pelos ofícios que o Senhor está levantando nesse lugar, para o cumprimento dessa grande visão. É tão grande, é tão grande, é tão grande. Pastor Paulo e Nádia, eu via o mapa com as 89 cidades, mas vocês não vão esperar alcançar as 89 cidades para partir para um novo ponto de partida. Eu não sei qual, mas eu vejo uma cidade vizinha ou uma região vizinha além dessas 89 cidades que vai ser ativado. Além dessas 89 cidades, eu vejo a mesma direção. Quando o apóstolo Bud ele compartilhou a visão sobre o Brasil, e antes de alcançar todo o Brasil, a nova direção foi alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Tem alguma outra coisa fora dessas 89 cidades que Deus já começou a te dar como percepção? Vai acontecer dessa forma mesmo. Antes das 89 serem concluídas, Deus vai te acelerar mais ainda. Se prepare para esse tempo. E eu pego de tabela tudo isso. Tudo isso. Obrigado, queridos, por esse tempo maravilhoso. Corram velozmente, cheio de expectativa para esse tempo, e continue propulsionando fé, confessando o que Deus disse a respeito da sua vida, da sua casa e família, a respeito da visão celestial e essa visão local. Em nome de Jesus, amém? Beijo no coração, sejam edificados na prática dessa palavra, pastor. Antes de ver, eu vou cantar antes de ver, porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Aleluia. Essa música é o suco da palavra da fé, né? Eu sei que já chegou. Como que funciona isso, irmãos? Tudo que a gente precisa é que Deus comunique que já chegou. Jesus fala isso, né? Se eu creio que já aconteceu, eu declaro como se tivesse acontecido. E aí, quando eu declaro crendo que já aconteceu, acontece. É uma brincadeira maluca daquele que vive na eternidade fora da linha do tempo, comunicando a gente que está na linha do tempo para permanecer num caminho dentro do tempo, para alcançar no tempo aquilo que já aconteceu na eternidade. Entendeu? Ele faz o fim antes do começo. E aí a gente pode ter um pensamento errado de achar que Deus precisa da gente para chegar nesse fim. Não é isso. É a gente que precisa